3 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 10 pontos ganhos na 10ª posição da Premier League e o Liverpool pela frente na próxima rodada do campeonato em Anfield. Pois é, como se a dura e cruel realidade do Manchester United ainda não bastasse, o mandatário do clube, Jim Ratcliffe, afirmou que dará a Rubem Amorim 3 anos para que ele possa provar o seu valor no Old Trafford. Algo bastante difícil de imaginar em meio à enorme pressão que já assola o treinador português em seus primeiros 50 jogos à frente dos Red Devils. Mas independente das palavras de Ratcliffe, você realmente acha que uma nova troca de treinador resolveria todos os problemas do United? Me fala a sua opinião aí na caixa de comentários e já fortalece com aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo sair do forno e ir diretamente ao ar. Isto posto, vamos nos debruçar aí sobre o atual momento do Manchester United e os primeiros 50 jogos sob o comando de Rubem Amorim e os rumos do clube inglês na temporada 2025-2026. Bora lá! Cara, me responde uma questão. Qual grande clube do futebol mundial manteria no cargo um treinador que após os primeiros 50 jogos contabilizasse o mesmo número de vitórias em comparação ao de derrotas no período? Puxa pela memória, eu te ajudo. Vamos lá. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus Internazionale, Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United. A exemplo de Rubem Amorim na atualidade. E, cara, salvo raríssimas exceções, eu acho que apenas o Manchester United mesmo dessa extensa lista seria capaz de manter um treinador no cargo mesmo diante de 19 vitórias, 19 derrotas e 12 empates em 50 jogos, como é o caso do Rubem Amorim. E não apenas pela tradição, né, de ter tido, por exemplo, Sir Alex Ferguson como treinador ao longo de 27 temporadas, mas também por conta de outros aspectos. A começar pelas diversas trocas de treinadores realizadas pelo United desde o fim do glorioso reinado do treinador escocês em 2013, que incluem a desastrosa passagem de David Moyes, o ciclo nada consistente de Louis van Gaal, as frequentes mudanças de humor de José Mourinho, até as várias goleadas colecionadas sob as lideranças de Ole Gunnar Solskjaer e, mais recentemente, Erik ten Hag. Além disso, a permanência de Rubem Amorim no Manchester United, mesmo depois da pífia 15ª colocação na tabela da edição passada da Premier League, que inclusive foi a pior campanha do United no campeonato inglês desde seu último rebaixamento lá atrás, em 1974, passa muito pelas mãos de Jim Ratcliffe, que embora não seja o acionista majoritário do Manchester United, é o cara que controla, que gere o futebol do clube, antes conduzido ali pelos irmãos Glazer. Jim Ratcliffe, aquele mesmo que também assegurou a continuidade de Erik ten Hag depois da abrupta queda de rendimento da equipe no segundo ano de trabalho do treinador holandês no Old Trafford. E no meio da temporada anterior, em novembro do ano passado, ele acaba demitindo o Ten Hag depois de ter renovado o contrato do ex-treinador do Ajax, assinando ali um atestado de erro enorme naquela oportunidade. Ele também teve a iniciativa de ir atrás de Rubem Amorim, uma escolha que partiu única e exclusivamente dele. Então, existe todo um contexto aí, todo um histórico. É óbvio que o Jim Ratcliffe não quer ficar conhecido como aquele dirigente que toma decisões equivocadas, que faz escolhas erradas, isso é fato. Por isso ele não vai demitir o Rubem Amorim nesse momento, e isso tudo sem contar as multas rescisórias pagas pelo Manchester United na era pós-Alex Ferguson, né? Porque o Manchester United gastou milhões aí nas demissões de antigos treinadores, na do último diretor de futebol, Dan Ainsworth, contratado pelo próprio Jim Ratcliffe junto ao Newcastle e demitido poucos meses depois,
E a gente inclui também nesse pacote a contratação de Rubem Amorim, que custou nada menos que 11 milhões de libras ao Manchester United para trazê-lo junto ao Sporting. Portanto, não restam dúvidas de que o Manchester United despejou muito dinheiro à toa nesses últimos anos e boa parte dele já sendo gasto pelo próprio Dean Ratcliffe, que, pasmem, para economizar decidiu demitir 450 funcionários e cortar o almoço gratuito dos colaboradores do clube. Cara, quando a gente vê esse tipo de contradição, dá até revolta, né? Obviamente, pensando ali em quantas famílias foram afetadas através dessas demissões. Seja como for, isso é assunto para outro momento. O fato da montagem do elenco e de toda a movimentação do Manchester United na última janela de transferências terem sido baseadas nas características e sob as indicações de Rubem Amorim também contribuem aí para a continuidade do técnico de 40 anos de idade no clube inglês. Afinal, caso ele fosse demitido nesse momento, os mais de 250 milhões de euros gastos pelo Manchester United nessa temporada teriam sido em vão, pois cada reforço foi escolhido a dedo ali para se encaixar no 3-4-2-1 que Rubem Amorim não abre mão de forma alguma, mesmo sabendo que ele não está surtindo o efeito esperado. Então, cara, a vinda de um técnico significaria uma grande mudança ao Manchester United no meio da temporada, a não ser que o clube trouxesse um técnico adepto a um sistema de jogo similar ao de Rubem Amorim. Ou seja, um treinador que também utilize uma formação com 3 zagueiros, volantes construtores, alas agudos que se tornam verdadeiros pontas ali na fase ofensiva e um atacante rápido e forte que atue como ponta de lança, atacando tanto a bola quanto os espaços em campo. Por sinal, um perfil bastante similar a esse eu vejo em Oliver Glasner, do Crystal Palace, que não por um acaso vem tendo um nome bastante vinculado junto ao Manchester United nesses últimos tempos, embora tudo não passe de uma mera especulação, da mesma maneira que ocorre quando o nome de Gareth Southgate vem à tona. Pois o certo mesmo é que Rubem Amorim continuará no Manchester United, não durante 3 anos, como disse Dean Ratcliffe, mas pelo menos até o final da temporada, que não começou nada bem aos Red Devils, 10º colocados na tabela da Premier League, somando 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, e eliminados de maneira precoce da Copa da Liga Inglesa, logo no primeiro confronto do torneio frente ao modesto Grimsby Town da 4ª divisão. Ainda assim, é importante salientar que o Manchester United teve dificílimos embates nas 5 primeiras rodadas da Premier League ao encarar Arsenal, Chelsea e Manchester City, isto é, 3 adversários do bloco Big Six do futebol inglês. Por esse motivo, a Opta Analyst avaliou a tabela do Manchester United como a mais difícil dentre os 20 clubes que disputam o campeonato nas 5 rodadas iniciais. Ao mesmo tempo, a insistência de Rubem Amorim num sistema de jogo ineficaz e absolutamente improdutivo ao time acaba tornando a caminhada dos Red Devils ainda mais complicada na temporada, isso independente de qual seja o adversário. Tanto é que o Manchester United suou a camisa para vencer o recém-promovido Burnley em pleno Old Trafford, empatou com o Fulham em Londres, perdeu do Brentford na capital inglesa por 3-1. Então tudo vem se tornando mais complicado ao Manchester United, também por conta das improvisações realizadas pelo Rubem Amorim, como por exemplo, ao escalar o Bruno Fernandes para jogar como segundo volante no time, seja ao lado do Casemiro, seja ao lado do Manuel Ugarte. A propósito, isso explica a queda de rendimento do jogador português na Premier League, também destacada pelos 2 pênaltis desperdiçados por ele até aqui na temporada, por mais que o camisa 8 continue sendo o principal criador de oportunidades no campeonato desde a sua estreia pelo Manchester United em fevereiro de 2020. Ademais, em determinado momento da derrota frente ao Brentford, Rubem Amorim chegou até a utilizar o Bryan Mbeumo como ala pela direita e o Mason Mount como ala na esquerda. Lembrando que essa não foi a primeira vez que os jogadores atuaram nessas posições. De qualquer maneira, na mais recente vitória sobre o Sunderland por 2-0, aliás, uma rara tranquila vitória por parte do Manchester United, o Rubem Amorim
encontrou, eu diria, a formação ideal para o Manchester United, especialmente ao escalar Bryan Mbeumo e Mason Mount como meias posicionados atrás do atacante Benjamin Sesko, já que ele pretende utilizar o Bruno Fernandes como segundo volante no time. O que ele fez? Sacou o Matheus Cunha da equipe titular. Como o Rubem Amorim já deixou claro em diversas ocasiões que utilizará o 3-4-2-1 tão autoral e que fez tanto sucesso com ele no Sporting, eu acho que essa composição foi a que teve o melhor encaixe para o bom funcionamento do esquema tático do Manchester United. Soma-se a isso o fato de que o Manchester United encerrou a 7ª rodada da Premier League na 4ª posição, dentre os clubes que mais perderam grandes chances de gol no campeonato, com 11 oportunidades desperdiçadas, e é o 6º entre os clubes que mais criaram chances de gol, com 17 situações criadas nas partidas. E, cara, os Red Devils lideram a competição no que diz respeito a bolas longas por jogo, no caso lançamentos certos, né, com 19,9, nos cruzamentos certos por partida com 6,1, no total de finalizações por jogo com 15,7, e fica na vice-liderança entre os times que mais acertam arremates por partida com 4,9, somente atrás do Crystal Palace. Então isso nos mostra que o Manchester United vem sim criando durante os jogos, porém na mesma proporção a equipe acaba pecando na conclusão, na hora de converter tudo isso em gols. Vídeo o elevado índice de 1,9 XG do Manchester United na Premier League. É gols esperados, aquele termômetro que mede o número e a qualidade das chances criadas nas partidas. Logo, o que falta é o Manchester United acertar o alvo, né? Uma vez que a própria taxa de gols esperados aponta que ele deveria, nesse instante, ter pelo menos o dobro dos 9 tentos marcados até aqui na Premier League. Então, diante do exposto, fica evidente que o Manchester United continua buscando a sua melhor versão sob o comando de Rubem Amorim, prestes a completar seu primeiro ano no clube do norte da Inglaterra, mas, na minha opinião, acho que o máximo que esse time pode alcançar no final da temporada é terminar a Premier League no meio da tabela, o que, é claro, seria muito pouco considerando a grandeza e a história do Manchester United, mas que nos dias atuais acaba se tornando algo absolutamente comum ao clube que se transformou num atraso na carreira de jogadores que minguam quando chegam e brilham quando saem, a exemplo dos renegados Marcus Rashford, Antony e Rasmus Højlund, e também se tornou um verdadeiro cemitério de treinadores, né, a julgar pelas 14 derrotas sofridas por Rubem Amorim em 167 jogos pela Liga Portugal, que se contradizem totalmente aos 17 reveses do técnico do Manchester United em apenas 34 compromissos pela Premier League. Por fim, vale ressaltar que Rubem Amorim é o treinador do Manchester United que tem a menor taxa de vitórias nos 50 primeiros jogos pela equipe desde a estreia de Sir Alex Ferguson em 1987, registrando aí um baixíssimo índice de 38% de vitórias. Para você ter uma ideia, Erik ten Hag, que lidera a lista, havia vencido 70% dos jogos até a partida de número 50 à frente dos Red Devils. Em seguida, aparece José Mourinho com 60%, David Moyes e Louis van Gaal com 54%, Ole Gunnar Solskjaer com 48%, e o pior deles, até Rubem Amorim, Alex Ferguson com 44% de vitórias a essa altura no cargo, o que demonstra que às vezes nem tudo se resume ao começo, e sim a como termina. Deste modo, cabe a Rubem Amorim trilhar o mesmo caminho de Sir Alex Ferguson no Manchester United. Em outras palavras, por intermédio de uma grande reviravolta, transformar o início nada promissor num final repleto de alegrias, triunfos históricos e títulos, ainda que isso seja algo difícil até de se imaginar em relação ao treinador que conquistou apenas 46% dos pontos desde que desembarcou no Old Trafford há 11 meses.